Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia como compreensão da realidade. A filosofia, enquanto ciência histórica, busca oferecer ao homem alguns parâmetros para a compreensão de sua realidade pessoal e da sociedade por este construída. A sua identidade está em aproximar-se sempre da atitude fundamental da compreensão da realidade, formulada por Heráclito como dinâmica e contraditória. Nesse sentido, a filosofia não pode ser entendida de maneira reducionista, reduzida, quer como um conjunto de verdades e definições ou um amontoado de técnicas, formas e métodos de conhecimento e pensamento. Ao introduzir-se na apreensão sistemática da cultura, a filosofia quer dar ao homem, ao ser humano, uma consciência crítica de seu tempo e uma responsabilidade pessoal e social. Essa postura crítica é uma abertura segura que suspende qualquer dogmatismo, qualquer verdade absoluta, verdade inquestionável, porque tudo é passível de crítica, tudo é passível de ser refutado, tudo é passível de ser revisto, segundo a filosofia. Compreender a realidade como dialética, como constante mudança, devir, transformação, oposição, contradição, como coordenação de forças conservadoras e de transformação. Tem forças que querem conservar e forças que querem transformar. Tem gente que quer transformar de forma revolucionária, mudando tudo, destruindo todas as bases. A revolução é isso, é você destruir o prédio, construir outra coisa no lugar. O conservador quer que mantenha o prédio. O reformador, geralmente, é aquele que quer fazer reformas, reparos, porque sabe que o prédio precisa de alguns ajustes. E o reacionário é aquele que acha que esse prédio é moderno demais, que quer voltar para o prédio antigo. Então, essa metáfora para definir as 4 ideologias, presentes no mundo hoje. Os reformadores geralmente coincidem com os conservadores, porque os conservadores eles não é aqueles que querem conservar só e não querem mudança. Boa parte deles são reformadores, querem algumas mudanças pontuais, mas não uma demolição do tudo para construir algo em seu lugar. E eles se inspiram muito em Edmund Burke, que vai fazer a análise da Revolução Francesa e mostrar como que destruindo tudo você gera o caos e gera a tirania muito pior do que aquela que existia outrora, como aconteceu depois da Revolução Francesa, principalmente durante o período do terror, quando Robespierre, os próprios revolucionários começam a se matar. E nós paramos aqui. Compreender a realidade como dialética, como relação de forças transformadoras, de transformação em todos os níveis e estruturas mentais, sociais, econômicas e morais. Eis uma apreensão crítica da realidade proposta pela filosofia. A abordagem dialética permite uma compreensão mais realista das estruturas sociais. Percebem elas como mutantes, como transformadoras, como em constante mudança. Retira o espaço do moralismo, das metafísicas, dos reformismos e formalismos, quer manter as formas, e nos remete para a exigente compreensão dos conflitos estruturais que sempre acontecem no interior das sociedades e no interior da própria realidade. Terminam as ilusões de que a realidade seja alimentada por ideias, intenções, afeições e vontades pessoais. Desloca-se para as forças e grupos sociais as responsabilidades da história e exclui-se as soluções à base de indivíduos. Aí já tem uma perspectiva coletivista que eu não concordo muito. Os indivíduos são fundamentais aí também nesse processo. Não serão as concepções fatalistas, mitológicas e mágicas que trarão as soluções para as questões fundamentais da existência humana, pois os conflitos se radicalizam em estruturas objetivas que afetam grupos e classes. Só a partir destas desdobram-se as dimensões existenciais. Aqui nós dá para a gente ver que é uma perspectiva mais estruturalista. Acredito que a estrutura vai acabar tendo uma grande influência e determinando o modo como os indivíduos se comportam. E muitas das vezes isso não dá espaço para que os indivíduos também possam transformar as estruturas. Esse modo de pensar. Então, assim, o estudo da filosofia requer uma abordagem mais comprometida da realidade humana. O discurso da filosofia dirige-se a todo homem, capaz de recuperar a sua existência e a de seus pares como sujeitos. A luta de classes é hoje a categoria fundamental para a compreensão da sociedade capitalista. Já deu para ver aqui que, então, é uma perspectiva marxista, mesmo que revista, mas ainda acreditar na questão da luta de classe. De fato, há um confronto entre as classes, há um conflito de interesses, mas nem sempre isso dá para se estabelecer como havia sido estabelecido por Marx, os detentores dos meios de produção e aqueles que vendem a sua força de trabalho.
Porque hoje em dia nós temos vários segmentos aí, várias fragmentações dentro da sociedade que não dá para dividir tão bem estabelecido quem sejam os detentores dos meios de produção e quem são aqueles que só têm a sua força de trabalho a vender no mercado capitalista. Porque se for assim, a gente vai ter que incluir muito mais gente e o proletariado já não vai ser mais aquela força motriz revolucionária como acreditava que seria o próprio Marx, né? Tem muita gente, ele falava também do proletariado, que é o proletariado que não trabalha, né? Na verdade, são os chamados vagabundos que vivem da exploração de quem trabalha. O marxismo, no começo, como o próprio Olavo de Carvalho diz, ele procurava convencer os trabalhadores que produziam a riqueza e depois não participavam da distribuição dessa riqueza ou do usufruto da riqueza que eles produziam, dos bens. Enquanto tinha um outro que era o lumpen proletariado, os empregados vagabundos, aqueles que não queriam trabalhar, mas que viviam de esmolas, viviam de mendicância e viviam reivindicando direitos para si. Então tem que saber separar aí, né? A questão de luta de classes bem rígida é sempre um tanto quanto complicado de defender. Apesar de que há, sim, conflitos de interesses, há grupos que lutam por seus direitos ou para manutenção de privilégios e regalias, isso existe sim, isso é fato. Mas não tão rígido quanto havia teorizado Marx, pelo menos isso na minha concepção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. É isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima. Deixe também seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos e suas sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores.